Se eu estou dentro de um carro, você sabe muito bem o que me aconteceu. É eu fugindo do massacre da Serra Elétrica, meu irmão, que o negócio não tá fácil. Agora vamos falar a respeito de uma das coisas mais canalhas e perversas que este governo petista vai fazer com todos nós, cidadãos brasileiros. Eles vão criar uma base de dados massiva, onde vão ter o reconhecimento da sua retina, o seu reconhecimento facial, né? Todas as suas características biométricas, inclusive o teu modo de andar, em um cadastro único de poder do governo central, bem aos moldes da China. A desculpa é que isso aí é para facilitar o acesso a serviços governamentais. Agora, o fato é que todas as informações ficarão junto com o governo, assim como a China os tem. Sabia disso? Pois isso foi aprovado durante o governo do seu mito, seu idiota. Através do decreto 10.046 e decreto 10.047. E quando eu falava isso daqui, fica quieto, não fala nada disso, senão o PT volta. Senão o PT volta. Você duvida? Basta você pesquisar aí no Google. Pesquise. Governo brasileiro pode ter criado base para uma vigilância igual à da China. Bolsonaro assina decretos que criam base de dados massiva com quase todas as suas informações. Biométricas, inclusive até o seu jeito de andar. Já está criado, meu irmão, e pelas mãos do teu mito. Aliás, ele não conseguiu absolutamente nada de concreto para nós nesses 4 anos. Por exemplo, idiotas como o Benê Barbosa sabem muito bem disso, mas ficaram quietinhos durante esses 4 anos. As pessoas que lutavam por uma posse de armas legalizada, né? O cidadão que tem o direito de querer ter a sua arma, nada disso foi feito de maneira concreta, ou seja, através de um projeto de lei discutido no Congresso brasileiro. Não, foi feito através de decretos e portarias que podem cair a qualquer momento. E todos esses cretinos ficaram... Não fala nada, senão o PT volta, tá? Bom, neste vídeo aqui eu vou dar algumas pílulas muito difíceis para você engolir. E se você tem essa coragem, por favor, verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinha e o seu sininho. Isso é extremamente importante, tá bom? Quero agradecer aos mais de 1000 inscritos que entraram no canal só de ontem para hoje. Muito obrigado por estarem aqui. Agora vamos à questão principal. O que esperar deste governo Lula? Primeiro você precisa entender que este não é um governo Lula, este é um governo do Alckmin, né? Até o Alckmin que está lá gerenciando toda essa transição, né? E eu acho que eles chegaram pro Lula e falaram assim, ó, cachaceiro, é o seguinte, cara, você quer estar solto, tal, quer sua vida de boa? Tá bom, concorre aí à eleição que a gente toma as rédeas, né? E o Alckmin também é uma marionete do Zé Dirceu, assim como o Lula é uma marionete patética do Zé Dirceu, e assim como Jair Bolsonaro, a partir de setembro de 2019, se tornou também uma marionete patética de Zé Dirceu. Essa é a pílula dura para você engolir, engula, tá? Então é o seguinte... Os caras estão lá no WhatsApp, olha só isso aqui que está acontecendo, o governo Lula tá, não sei o que lá. A verdade é que pouca coisa vai mudar. Quem estudou, quem sabe o que está acontecendo, pouquíssima coisa vai mudar. Bolsonaro já deixou um rombo, que é a bomba relógio fiscal de Bolsonaro, de quase 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais, porque eles só estavam disputando cargos. E como Bolsonaro queria ficar no cargo da presidência da República, os objetivos são os mesmos, tá? Como Bolsonaro queria ficar na presidência da República, fez um rombo de 400 bilhões de reais que estouraria ou na mão dele, se fosse reeleito, ou na mão do Lula. Vai estourar na mão do Lula. E o que o Lula faz? Já promete mais um rombo, além dos 400 bilhões, mais um rombo de 200 bilhões de reais para fazer caridade com o nosso dinheiro. Você se lembra que os dois prometeram durante a campanha, para comprar votos, auxílio emergencial perpétuo de R$600. Quem é que vai pagar? Somos nós, que vamos ter que tirar da goela aí, porque quem descumprir aquilo que prometeu durante a eleição vai estar fudido, né? Eles não querem uma convulsão social total. Então, nós vamos ter que trabalhar para pagar a caridade desses dois vagabundos, a caridade que eles prometeram com o nosso dinheiro durante a campanha, certo?
Todas as pautas impopulares e de prioridade estratégica para o PT e para o governo petista, elas já foram aprovadas durante o governo Bolsonaro. Você precisa ser muito burro para achar que não. E foram aprovadas com as ruas pacificadas e com as pessoas não cobrando absolutamente nada. Eu cito juiz de garantias, limitação da delação premiada, a destruição da Lava Jato, o soterramento do pedido de prisão em segunda instância, a Procuradoria-Geral da República subalterna a corruptos e bandidos. Aliás, o Augusto Aras, que é uma escolha do Zé Disseu para a Procuradoria-Geral da República, e deu festa para ele, do Jacques Wagner e do Ciro Nogueira, talvez seja reconduzido pelo próprio Lula à Procuradoria-Geral. Ou seja, dois lados imundos da mesma moeda. É isso que eles são. E você que estudou e que acompanha a política ao dia a dia sabe disso, certo? Bolsonaro já fez tudo que o PT queria, inclusive a destruição do próprio COAF, né? O orçamento secreto, que é o esquema de corrupção legalizado do PT, agora eles não precisam mais de um mensalão, agora eles não precisam mais de um petrolão, agora eles têm o esquema de corrupção legalizado dentro do próprio governo, que é o orçamento secreto. E a grande mídia canalha fala, não chama mais de orçamento secreto não, agora é só emendas do relator, viu? São bilhões e bilhões e bilhões para políticos canalhas que nos roubam diariamente e têm a certeza que vão continuar roubando e vão ficar impunes, porque o Procurador-Geral da República não investiga absolutamente nada. Enquanto esses idiotas estavam nas ruas gritando, me dá, eu autorizo, mito, chama os militares para salvar a gente do Lula. O próprio Bolsonaro está negociando com o Supremo Tribunal Federal, com Valdemar da Costa Neto, e com a própria transição do governo Lula, leniência para ele, porque ele está morrendo de medo de ir para a cadeia, certo? Então todos os bandidos soltos. Então o que você pode esperar diante desse panorama onde pouquíssima coisa vai mudar, né? Pouquíssima coisa, pode ter certeza, pouquíssima coisa vai mudar, só que você vai sempre tomar no seu ligurminho estufado. Você pode esperar duas coisas, mais inflação e mais impostos para você, para pagar o rombo de 400 bilhões de reais que Bolsonaro fez durante a campanha, tá bom? E para pagar também a caridade que eles vão querer começar o governo fazendo com o seu dinheiro. Então, você pode esperar inflação e mais impostos. Assim como o Paulo Guedes queria recriar a CPMF, né? O Lula vai voltar nisso com tudo, porque ele precisa de grana para pagar as coisas. E como o brasileiro está cansado da toda, vai aguentar com os dentes arreganhados de fome. Ou seja, o comunismo, seu idiota, não é a estatização de todas as coisas. O comunismo é quando, através dos impostos progressivos, você consegue amassificar toda a população em uma classe única de miseráveis, enquanto as propostas do governo são sempre de estatização e de controle total, tá bom? Lula pretende colocar o Meirelles na Fazenda. Lula não, o Alckmin, né? Porque você sabe que o Lula aí é um marionete também do Zé Disseu e tal, do próprio Alckmin, que está cuidando de toda a transição, e o Lula tá lá. Eu só quero ter o tesão de uma pessoa de 20 anos aqui, quero colocar a minha cachaçinha na janja. É isso que esse filho da puta tá fazendo. Certo? Então já vão colocar o Meirelles na Fazenda. Para quê? Para apaziguar o mercado, para ter um verniz de normalidade, né? E se bobear, o Meirelles ainda privatiza mais que o Guedes, tá? O Lula e o Alckmin, eles não podem dar um tiro torto. Se eles não fizerem as escolhas certas agora, de apaziguamento do mercado e de tudo mais, de controle de inflação, de controle de gastos, de alguma sobriedade fiscal, apesar dos 400 bilhões de rombo e os 200 bilhões agora de auxílio e tal, se não arrumarem minimamente a casa, o brasileiro não aguenta, meu irmão, e ele vai levar impeachment antes do que ele pensa. Ninguém aguenta pagar leite, R$12 um litro de leite. Ninguém vai aguentar pagar R$8 um litro de gasolina. Então tem que normalizar as coisas pelo menos um pouco. E o mercado já entendeu isso porque já precificou essas coisas, tanto nos preços das ações como das transações. Não é à toa que o dólar caiu e a bolsa subiu quando o Lula entrou. Então o mercado já sabe dessa merda toda, sabe? Ele sabe que ele não pode dar um tiro torto,
né? E ele não pode transformar isso aqui numa Venezuela da noite pro dia. Tem que colocar o sapo na água e ir esquentando devagarzinho para o sapo não sair pulando doido. Tem que esquentar devagarzinho, certo? E são diversas forças operando aí dentro, né? Então não é só a força do Lula, é a força do PSDB, é a força de Tebet, é a força do Centrão, de Bivai e tudo mais. E o Lula vai ter que conduzir essa merda toda. E o objetivo comum é sempre ter fuder. Essa é a verdade, certo? Mais impostos, mais inflação, é isso que você pode esperar. Agora, o caminho mais seguro para isso aqui se tornar uma Venezuela de vez é esses idiotas irem para as frentes dos quartéis gritando por eu autorizo, 142, mito, é isso. Aí acabou, como eu falei no vídeo passado, até falei muito palavrão no vídeo passado, peço desculpas, mas é porque eu estava realmente indignado com pessoas perdendo órgãos de doação, né, por causa desses protestos, desses infelizes. Pessoas morrendo, né? Pessoas desesperadas, não podendo chegar nas suas casas por causa dessa porra toda. Mas e o perigo do Supremo Tribunal Federal? Porque o Lula vai colocar lá pelo menos 2 cupinchas dele, né? Aí é questão de você cobrar, meu irmão. Ao invés de vocês terem ido para os quartéis, que nem putas doidas tô falando pro gado, tá? De militar, o que deveria ter sido feito é ir lá para a residência do Lula, falando assim, ó, as lideranças, principalmente evangélicas ou católicas, eu quero que você assine uma carta se comprometendo a colocar no Supremo Tribunal Federal ministros que não são favoráveis, por exemplo, ao aborto. Aí falam, não, mas as putarias agora vão estourar nas escolas, agora vai ter mamadeira de piroca, vai ter a putaria toda, né? Fazer com que o Lula também se comprometa com esse tipo de pauta, de não fazer esse tipo de coisa. Eu acho que ele não é burro o suficiente de se desgastar mais ainda entrando nessas questões que são questões da moral que Jair Bolsonaro usava como gogó só para ganhar capital político, né? Então, cara, a verdade é que é o seguinte, se você não cobrar o político, isso aqui fudeu. Se você não bater firme, fudeu. Se eu fosse Jair Bolsonaro, chegaria e falaria o seguinte, eu sei que o Lula ganhou, então eu estou indo agora mesmo fazer com que ele assine uma pauta se comprometendo com aquilo que ele falou nas eleições, né? Que seria não colocar no Supremo Tribunal Federal ministros que sejam inclinados, né, a legalizar a pauta, a questão do aborto, por exemplo, né? E deixar que toda essa questão sexual, de ideologia de gêneros, etc., fique fora das escolas também. Eu vou fazer com que ele assine, tá ok? Porque afinal, esse é um desejo do povo brasileiro. Só que ele é um canalha de merda. Ao invés de fazer isso, ele estava negociando com o Valdemar da Costa Neto a sua possibilidade de ter um salário vitalício, advogados para tentar escapar da cadeia e uma mansão quando perder o cargo de presidente da República. É só você pesquisar. Então essa é a verdade, meu irmão. As pílulas são difíceis de engolir, né? Se você viu a lista de traições de Bolsonaro, sabe que todas as pautas estratégicas, mesmo do PT, para o projeto de corrupção e de poder, já foram sancionadas pelo Bolsonaro, com as ruas quietinhas, senão o PT volta. Por isso Bolsonaro é o maior traidor que esse país já viu, né? E agora é o seguinte, você vai ter que lutar contra um demônio que está vestido de demônio, que é o Lula, né? E sua corja lá. São marionetes do Zé Disseu, mas são demônios vestidos de demônio. Bolsonaro era um demônio vestido de Messias, que fazia tudo aquilo que o PT queria e as pessoas não reclamavam, tá? Bom, é isso daí. Eu já estou longe de casa, o povo aqui já está olhando, falando, esse bicho tá doido, hein? Esse bicho tá doido falando sozinho dentro do carro, já vão me perguntar o que está acontecendo. E as pessoas perguntam, Nando, quando você vai parar de falar dessas pautas chatas pra caralho? Vai fazer um negócio legal, cara, você tá se desgastando, você tá falando sobre essas coisas e está comendo tá destruindo sua vida, meu irmão. Vai jogar um RPG, eu vou jogar um RPG com vocês, assim que meu irmão puder, porque pra mim, RPG sempre foi família, entendeu? Sempre foi estar junto com os meus amigos, tal. Não adianta pegar um grupo de atores aqui e fazer uma live de RPG, não vai funcionar. São as pessoas que eu sempre gostei de jogar e jogo RPG desde os 11 anos de idade, né? Aliás, recomendo vocês a jogar também, tem o Starter Set Dungeons and Dragons, essa quinta edição tá maravilhosa, né? Eu tenho todos os livros, mas para que você
que quer saber que jogo maravilhoso é esse, o link está aí na descrição, assim como uma série de livros que eu recomendo a leitura, tá? E o Starter Set aqui com as Minas de Phandelver, né? Sei lá como é que pronuncia essa merda, mas enfim, é uma das aventuras mais divertidas que tem, para você começar bem no RPG e saber que jogo maravilhoso é esse, que nunca enjoa e que eu jogo desde dos meus 11 anos de idade, quando vi pela primeira vez as revistas First Quest, lançada pela Abril, do Advanced Dungeons and Dragons, né, que estava surgindo no Brasil naquela época. Muito bem, meus amigos, verifiquem a inscrição no canal, o gostinho, o sininho. Vou tentar falar menos de política, porque agora é esperar para ver, né, esse tabuleiro de xadrez, onde é que as peças vão se mover. Desejem sorte para mim, que eu escape da serra elétrica, tá bom? Que me atormenta diariamente. E, por favor, verifique a sua inscrição no canal, seu gostinho, seu sininho. E eu agradeço muito a sua presença aqui. Nós precisamos de pessoas que acordem dessa idolatria para de fato lutar por um país melhor no futuro, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Verifique a inscrição no canal, gostinho, sininho. É isso aí. Vou embora daqui, senão o povo vai achar que eu tô doido.